Olá a todos! Hoje eu gostaria de falar um pouquinho com vocês sobre a ansiedade social. A gente sabe que o vício, em pornografia causa muita ansiedade, sobretudo naquelas pessoas que estão anos consumindo esse tipo de conteúdo. E esse tipo de conteúdo acaba destruindo a vida social de qualquer pessoa, A gente sabe que a pornografia, por anos, ensina as pessoas a objetificar os outros, a querer ser servido e não servir, a querer prazer a todo instante sem o menor esforço. Então tudo isso vai criando no cérebro de quem tem esse vício essa dinâmica, Isso potencializa em quem já tem problemas de insegurança, de fobias, e de transtornos de ansiedade, que podem aparecer independente do vício, Mas o vício vem e traz uma consequência muito maior para quem já sofre com esse tipo de caso. Então, é indispensável entender todo esse mecanismo, que está no cerne de quem desenvolveu uma ansiedade social, a partir de anos consumindo esse tipo de conteúdo. Porque é como eu sempre falo aqui no canal, há problemas que foram causados pela pornografia e problemas que é um agravante, ou seja, a pessoa já tem uma predisposição para aquilo, e acaba piorando os sintomas, Então é importante entender isso inicialmente. Então a gente vai começar aqui definindo o que é a ansiedade. A ansiedade é uma sensação, pessoal, de preocupação, nervosismo, desconforto, geralmente em relação a um evento, ou uma situação que está prestes a acontecer, ou algum resultado que é meio incerto, Agora, em relação à ansiedade social, essa preocupação aqui, esse nervosismo, está principalmente focado, nas interações sociais. Então, para tratar especificamente a ansiedade social, a gente precisa entender a ansiedade de uma maneira geral, Então, nesse sentido, a ansiedade ela é criada e mantida por 3 componentes diferentes que eu quero que você conheça. Primeiro, fisiológico. Segundo, cognitivo. Terceiro, comportamental. Esse comportamento fisiológico, pessoal, se refere à ansiedade, em como ela se manifesta no corpo, Por exemplo, coração acelerado, mãos suadas, rosto vermelho, aquela sensação de tontura. E isso é importante porque esse é o primeiro componente, que geralmente as pessoas notam, Então, se você é aquela pessoa que sofre de ataque de pânico, todos esses sintomas aqui se encaixam nesse primeiro componente, O segundo componente, que eu quero tratar é o cognitivo, que é basicamente aquela maneira como a gente pensa, ou então como processa os pensamentos, Então, nesse caso, qualquer pensamento ansioso que você tenha, se enquadra nessa segunda categoria aqui, nesse segundo componente. Então, muitos dos meus pacientes relatam pensamentos como, por exemplo, eu vou fazer papel de bobo naquela ocasião, ou então vão achar que eu sou uma pessoa chata. Ou seja, pessoal, qualquer previsão, desse sentido faz parte aqui desse segundo componente, algo cognitivo. O terceiro componente é o comportamental, da ansiedade. E para fazer parte desse componente aqui, deve ser algo que você faz ou deixa de fazer, por ser observado por outras pessoas, Então pode ser evitar o contato visual, desviar o olhar, gaguejar, ou até mesmo caminhar de uma maneira rápida, Então, também pode ser algo que você evita, totalmente por causa dessa ansiedade, Por exemplo, não almoçar,
com os seus colegas de trabalho, né, com os seus parentes, evitar uma situação a todo custo, né? Então tudo isso se encaixa aqui nesse componente comportamental, é o modo como você reage, sabe? Então na maioria das vezes, né, pessoas com ansiedade social, elas acabam não experimentando apenas um desses componentes de maneira isolada, sabe? Então na verdade, todos esses três componentes acabam trabalhando juntos para intensificar esses episódios de ansiedade, sabe? Então, por exemplo, imagine, né, que o seu chefe no trabalho vem até a sua mesa, né, no seu escritório e queira conversar com você após o almoço, né? Então você automaticamente pode pensar nessa situação que você deve ter feito algo de errado, né? Ou que está em sérios apuros, né, em relação a algo, né? Então você começa a sentir nesse momento que os seus músculos estão tensionando, né? O seu coração está ficando acelerado, você começa a suar, né? Depois você pode evitar ir até onde o chefe está, né? Tentando adiar o máximo possível esse encontro e até mesmo tentar evitar o contato visual com ele, sabe? Então, nesse caso, você pode ver como esses três componentes se desencadeiam juntos, né? Quando você lida com ansiedade, tá tudo relacionado, sabe? Então, para você superar a ansiedade social, né, você precisa enfrentar todos esses três componentes, sabe? Então, o primeiro passo é você praticar a exposição sistemática graduada, né? Uma técnica que é basicamente o quê? Significa que a gente precisa se expor gradualmente à situação que assusta, né? Que provoca toda essa ansiedade, até que ela não seja mais tão assustadora, tão ansiosa, né? Essa terapia da exposição, né, ela é muito eficaz, né? No entanto, é específico, né, nesse tipo de caso aqui da ansiedade social, principalmente, sabe? Então, é muito importante que você respeite o seu ritmo, sabe? Você possa, né, isso é feito em terapia, simular cenários, né, que você se sente ansioso, né, para você ir se expondo a essas situações, né, a tudo aquilo que te gere medo, que faça você ficar assustado, né, para que você vá se habituando a isso, sabe? Então, esse tipo de tratamento é eficaz porque te permite praticar exatamente o que você precisa ou você quer fazer em um ambiente seguro, sabe? Além disso, você também vai ter oportunidade de expressar o que você precisa dizer, né? Imaginar o que outra pessoa responderia, né? Tudo isso é feito em terapia, né? Uma simulação também é feita nesse sentido, né? A depender da demanda do paciente, né? Principalmente se for uma ansiedade social muito severa, né? Mas você pode ir fazendo isso no dia a dia, sabe? Ou seja, não queira realmente se colocar em uma situação que gere muito medo ou muita ansiedade de uma maneira repentina, intensa, sabe? Vamos supor, se você é uma pessoa muito ansiosa no trato com outras pessoas socialmente, né? Comece a tanto bom dia, boa tarde, boa noite, né? Pequenas coisas, comece a ficar na varanda da sua casa, vendo as pessoas passando, olhando mais o que te rodeia, sabe? Comece a se colocar em pequenas situações aos poucos, para você ir treinando, sabe? Isso é um modo de você ir se habituando a isso, né? E rompendo esses padrões de ansiedade. Além disso, né, quando você pratica, né, você vai ter tempo para perceber, né, que todas as suas respostas corporais, né, em relação à ansiedade, né, como o corpo tremendo, coração acelerado, tudo isso vai diminuir, né, com o tempo, né? Desde que você permaneça na situação que causa ansiedade,
sabe? Porque vamos ser honestos aqui, geralmente as pessoas não fazem isso, né? Querem fugir desesperadamente. Então, em vez disso, assuma que você se sente terrível nessa situação, ansioso, e não fuja, né? Queira realmente confrontar isso, mas de uma maneira gradual, né? Então, se você permanecer nisso, né, e se habituando, você vai percebendo que os seus sentimentos de ansiedade duram apenas um curto período de tempo, sabe? E quanto mais você ir praticando isso e se expor a essas situações ansiosas, melhor você vai ficando, sabe? Então vá no seu ritmo, sabe? Então é interessante você fazer isso, né? Na terapia a gente simula situações ansiosas, né? Para perceber também crenças disfuncionais que você pode ter. Por exemplo, se você se preocupar, né? Ao fazer uma apresentação no seu colégio, na sua faculdade, né? Se você se preocupar que o pior vai acontecer, que você vai sair envergonhado, né? Você pode praticar a apresentação fingindo, né, na terapia que o terapeuta é o seu professor, né? E você vê o quanto isso é improvável de acontecer, de você sair envergonhado. Então é uma maneira de você testar as suas crenças ansiosas, né? Mostrar o quanto isso é infundado, que não tem sentido, sabe? Então tudo isso é feito em terapia, né? E também uma maneira, você pode no seu dia a dia, né, ir se colocando em pequenas situações, sabe? Um outro ponto muito importante é a reestruturação cognitiva, né? Que é basicamente você questionar com segurança qualquer crença, né? Qualquer suposição, expectativa que você tenha, né? Então, como eu estava conversando antes com vocês podem acreditar, né, que ao fazer uma apresentação, ao estar com o chefe, né, algo de ruim vai acontecer, né? Então, nessa parte aqui do tratamento, né, da reestruturação cognitiva, isso ajuda vocês a reconhecer essa expectativa, a aprender a questionar essa expectativa de uma maneira saudável, né? Então, se você estiver, né, simulando, né, essa situação e perceber o quanto isso é improvável de realmente acontecer, né, esse ponto negativo, né, você vai estar fazendo essa reestruturação cognitiva, entende? Então, tudo isso também é trabalhado em terapia, né? Porque você começa a notar quais crenças, suposições, expectativas você tem, né? Que podem ser falsas, né? Ou então apenas agravam a sua ansiedade e você passa a questioná-las, né? Você percebe que tudo isso é possível reverter, né? Se você realmente questionar e perceber o sentido, né? Se isso está sendo útil ou não na sua vida, né? Porque o que pode parecer intenso ou até mesmo assustador pode não ser, né? Então, tudo isso é feito lentamente, com cuidado, né? A terapia é muito eficaz nesse caso, né? Mas é algo que você pode ir fazendo no seu dia a dia, né? Ir simulando situações sociais que causam ansiedade, né? Você pode experimentar tudo isso, questionar seus pensamentos, as suas crenças, né? Como eu falei anteriormente lá no início, começar a se expor em pequenas situações, né? Para você passar a ver essa situação de uma outra maneira. Então passe daqui por diante a questionar essas suas crenças, esses pensamentos que aparecem, né? Nós não estamos aqui apenas mudando ou desafiando essa forma de enxergar, né? Mas passando a adotar um novo estilo de vida, sabe? Então isso é muito importante. Além de que você vai estar encarando a situação de frente, né? Você não vai estar evitando determinados comportamentos, sabe? É uma mudança mais profunda, sabe? No seu ritmo, né? E outro ponto, né?
é que você compreenda, né, que a ansiedade social envolve algum tipo de medo que você precisa identificar de onde está vindo, né? Afinal de contas, por que você se sente inseguro? Alguma coisa te traumatizou lá no passado? Você estabeleceu alguma crença negativa na sua vida que até hoje isso vem à tona e você não sabe de onde vem? Isso tudo está aí no seu inconsciente e você precisa passar a questionar, sabe? De onde está vindo esse bloqueio emocional? E se você percebe que há uma crença negativa, um pensamento, né? Aí você precisa substituir isso, né? Reforçar comportamentos e crenças positivas, né? Como eu falei, aos poucos. Mas para isso você precisa se conhecer mais, se observar. Outro ponto importantíssimo, você anotar esses pensamentos, essas crenças, né? Investigar mais profundamente de onde isso vem, como é que você pode substituir isso, né? E o principal, respeitar o seu ritmo, né? Porque na medida que você não foge mais, mas encara a situação de frente, né? Você vai perceber que aos poucos isso vai mudando, né? Outro ponto, a ansiedade também está muito ligado a você se sentir incapaz diante de algo, né? Então queira sempre se desenvolver, né? Um desenvolvimento pessoal, estudar aquilo, porque quanto mais você, por exemplo, numa apresentação, dominar aquele assunto, menos inseguro você vai estar, né? Então a ansiedade também vem muito dessa sensação de não se sentir capaz, então você precisa se desenvolver, ter essa autoestima. O esporte é muito importante nesse sentido também, uma atividade física, porque você treina não somente o seu corpo, mas a sua mente, e há também todo um mecanismo de competição em que te faz ver que você está superando seus próprios limites, em uma competição, se sentindo vencedor, sabe? Isso tudo diminui a ansiedade, assim como o seu estilo de vida, como é que você tem se alimentado, se você tem tomado bastante água no seu dia, isso também tem a ver com ansiedade, né? Eu posso trazer um vídeo sobre isso depois também. Pequenas coisas do seu dia a dia, né, que podem estar influenciando a ansiedade do ponto de vista físico, né? Mas aqui a gente está tratando sobretudo o aspecto mental, psicológico. Então, todos esses pontos, né, o modo como você está descansando, dormindo, né? Se você acorda de uma maneira muito impulsiva, né, já atrasado nos seus compromissos, né? Deixa tudo para ontem, né? Quer tudo perfeitinho, sem se importar com a qualidade, focando apenas na quantidade. Isso tudo impede de você ver, né, que você precisa perceber a dádiva do presente, a graça do presente, né? Enquanto você se submete a pequenas coisas no seu dia a dia, respeitando o seu ritmo e se colocando nessas situações ao invés de fugir, né? A mesma coisa a crise em relação a vício. Não adianta fugir ou se distrair. Você precisa aceitar aquilo com calma, né? Inclusive aqui na descrição do vídeo eu vou deixar um vídeo, né, que eu falo sobre isso, né? Os 9 passos para vencer o vício, né? Em que eu falo justamente sobre isso em maior profundidade, né? Não adianta fugir, se distrair, né? Queira realmente se colocar em relação à situação, à sua própria vulnerabilidade, né? Para você se conhecer e realmente vencer isso na sua raiz. Além disso, quanto mais você se desenvolver como pessoa, né, mais conectado você vai estar consigo mesmo. E naturalmente novas situações vão aparecer, novas pessoas, né, uma conquista amorosa, né, algo que você quer muito. Mas para isso você precisa realmente se conhecer, né, trabalhar em profundidade os seus pensamentos, as suas crenças. Senão, quando essas situações, pessoas vêm, você não vai estar muito preparado, né? Então, o principal disso tudo é você se perceber, né? Não querer ser muito afoito, sabe? Você ir se colocando aos poucos em situações novas, né? Que disparam essa ansiedade, né? Um bom dia, uma boa tarde, pequenas coisas, e aos poucos interagindo com os seus próprios custos, né? E consequentemente você vai se colocar em situações confortáveis que diz respeito aos seus próprios custos,
tanto do aspecto social como no online, e naturalmente essas pessoas vão vir, essas situações novas vão vir. Um ponto importante a destacar também é que geralmente as pessoas que sofrem com muita ansiedade social estão se colocando muito no centro. É uma autoimagem, né, muito grande, sabe? A pessoa está meio que movida pelo próprio ego, né? A ansiedade tem muito essa questão do ego, né? A gente vai estar se aprofundando também em outros vídeos sobre isso. Mas o que isso tem a ver com o vício e com a questão da ansiedade, né? Como eu falei lá atrás, no início do vídeo, há muito essa questão da pornografia ter ensinado a pessoa, né, a querer ser servido e não servir, né, a ser o centro. Se algo no mundo fugir do controle ou algo na realidade contradizer a sua própria vontade, você cria uma raiva e acaba querendo cair. Há muito esse mecanismo na questão central do vício também. Então, no que se refere à ansiedade, isso se potencializa. Então, mesmo sem você se dar conta, você acaba se movendo por aí, né, andando por aí, achando que todos estão ali preocupados com você. Você acaba meio que inconscientemente se colocando como o centro do mundo, sabe? Aonde tudo está ali olhando para você, né? Deve girar em torno de você, a seu favor. É um mecanismo até mesmo inconsciente que é preciso amadurecer emocionalmente para quebrar isso, sabe? Porque se a gente parar para pensar, muitas pessoas, né? Todas, né? Passam por aí com seus próprios problemas, né? Estão aí caminhando na rua, né? Na correria do dia a dia, preocupado com inúmeras questões, né? Que é própria da vida humana, tudo, né? E muitas das vezes a gente tem a impressão, né? De quem está mergulhado nesse vício, na ansiedade, de que todos estão ali pensando no que você está fazendo, né? Se preocupado com você, com a sua aparência, te julgando. Então, todos esses pensamentos que você tem, né? Essas suposições, essas expectativas precisam ser questionadas, né? Aí entra esse mecanismo da reestruturação cognitiva, que é uma técnica, né, da terapia cognitivo-comportamental que trabalha esses pontos. Então, comece a refletir sobre esses pontos aqui, porque também ajuda bastante, certo? Então era isso, pessoal, o vídeo de hoje, né? Eu peço aqui no final do vídeo que vocês confiram sempre a descrição aqui dos vídeos, né? Conheçam mais a minha comunidade chamada Despertar, tem mais informações sobre ela aqui embaixo, né? Uma comunidade em que várias pessoas que sofrem com o vício, né, em conteúdo adulto, compartilham experiências, né? Tem um material bastante rico lá, riquíssimo de informações valiosas, né? De anos de estudo que eu tenho sobre esse tema, né? Além de e-books de bônus, grupo exclusivo no Telegram, né? Mais de 70 aulas, então confiram aqui mais informações em paz. E era isso, até o próximo vídeo, pessoal.